Ser jovem nunca foi fácil, e ser jovem e fiel é ainda mais desafiador. Timóteo era um líder em formação, um jovem pastor, colocado à frente de uma comunidade cheia de pessoas mais velhas, mais experientes e, muitas vezes, resistentes às suas palavras. Imagine o peso disso. Mas foi exatamente nesse contexto que Paulo escreve uma das frases mais poderosas do Novo Testamento. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Paulo não diz prove que é capaz. Ele diz, seja o exemplo. Ou seja, não tente convencer com argumentos, convença com atitudes. Timóteo não precisava competir com os mais velhos. Ele precisava inspirá-los com a fé viva, com a integridade, com a pureza do coração. Porque Deus não mede liderança pela idade, mas pela entrega. Muitos jovens, hoje, se sentem pequenos demais para fazer diferença. Acham que são novos demais para ensinar, liderar ou influenciar. Mas a Bíblia está cheia de exemplos do contrário. José foi governador do Egito antes dos 30. Davi foi ungido rei ainda adolescente. Jeremias foi chamado profeta quando ainda dizia, Senhor, sou apenas um menino. E Timóteo, um jovem que se tornou a voz do Evangelho entre nações. O que esses nomes têm em comum? Eles não esperaram estar prontos, apenas disseram sim. Deus ama usar os improváveis. E quanto mais puro o coração, mais forte é o impacto. Mas Paulo sabia que o desprezo seria inevitável. Pessoas duvidariam da juventude de Timóteo, zombariam de sua falta de experiência. E é por isso que ele o instrui. Não tente se impor. Mostre com sua vida o que é ser fiel. Essa é a essência da mensagem. Deus não te pede para ser o mais inteligente, o mais eloquente ou o mais experiente. Ele te pede para ser o mais fiel. A juventude é um tempo precioso, tempo de aprender, de errar, de crescer. Mas também é o tempo ideal para mostrar ao mundo o que Deus pode fazer através de um coração entregue. Quando você decide ser exemplo, o mundo pode até não te entender, mas Deus te levanta. E o que vem de Deus, ninguém pode desprezar. Paulo continua dizendo, sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 5 pilares. 5 áreas que definem o verdadeiro seguidor de Cristo. Vamos olhar para cada uma delas. Primeiro, na palavra. O que você fala revela o que há no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Timóteo precisava ser cuidadoso com o que dizia, porque a palavra pode curar, mas também pode ferir. Hoje, em um mundo de redes sociais, onde todos falam e poucos ouvem, essa mensagem é mais atual do que nunca. Ser exemplo na palavra é falar com sabedoria, sem atacar, sem julgar, sem espalhar veneno. É ter coragem de silenciar quando o Espírito Santo manda calar. Segundo, no procedimento. A palavra convence, mas o comportamento conquista. Não adianta falar de amor e agir com arrogância. O exemplo fala mais alto do que qualquer sermão. Timóteo precisava viver de forma coerente, e nós também. Quando a fé se traduz em atitudes, o Evangelho se torna visível. Terceiro, no amor. O amor é a marca dos discípulos de Cristo. Não é o amor de conveniência, nem o amor que espera retorno. É o amor que perdoa, que suporta, que acolhe. Ser exemplo no amor é continuar servindo mesmo quando ninguém agradece. É abraçar sem perguntar quem merece. Quarto, na fé. A fé de um jovem fiel não é fé de palavras, é fé de ação. É crer quando o cenário é adverso. É continuar caminhando quando o chão parece sumir. A fé verdadeira é aquela que não desiste, mesmo cansada. É a fé que inspira outros a crerem também. E quinto, na pureza. E aqui talvez esteja o maior desafio. A pureza num mundo que banaliza tudo. Pureza de mente, de coração, de intenções. Não é viver isolado do mundo, mas manter o coração limpo no meio da sujeira. A pureza protege o propósito. Sem pureza, até o dom mais bonito se perde. Paulo sabia que, se Timóteo vivesse esses 5 princípios,
Ele não precisaria provar nada para ninguém. O próprio exemplo seria a prova do seu chamado. E o mesmo vale para nós. Quer influenciar o mundo? Não grite. Seja o exemplo. O mundo está cansado de discursos, mas um exemplo verdadeiro muda destinos. Quando um jovem decide viver de forma íntegra, ele se torna uma luz no meio das trevas. E essa luz incomoda, mas também atrai, porque a santidade é o maior testemunho que alguém pode dar. Paulo encerra este conselho com uma direção profunda. Depois de dizer a Timóteo para ser exemplo, ele escreve: persiste em ler, em exortar e em ensinar, até que eu vá. Ou seja, continue. Não pare, mesmo que seja difícil. Mesmo que te critiquem, duvidem ou tentem te desanimar. A fidelidade não se mede pelo início, mas pela constância. Timóteo poderia ter desistido, mas ele permaneceu. E por causa disso, o evangelho avançou. A juventude passa rápido, mas o que você faz com ela pode ecoar pela eternidade. Há jovens que gastam seus dias buscando fama, e há jovens que dedicam sua vida a transformar o mundo. Timóteo escolheu servir, e o nome dele foi eternizado nas páginas da palavra. Hoje, o mesmo Deus te chama. Não importa a idade, a condição ou o passado. O que importa é o coração disposto. Deus não busca perfeitos, Ele busca fiéis. E a fidelidade é construída nos pequenos gestos, na honestidade do trabalho, na pureza do olhar, na bondade com os outros e na obediência quando ninguém está vendo. Talvez ninguém perceba o bem que você faz, mas Deus vê e Ele não esquece. Paulo escreveu a Timóteo de dentro de uma prisão. Mesmo acorrentado, ele dizia: "Sê o exemplo dos fiéis." Isso nos ensina que o ambiente não define quem você é. A fidelidade não depende das circunstâncias. Ela nasce da comunhão com Deus. Ser um jovem fiel é nadar contra a corrente. É dizer não quando o mundo inteiro diz sim. É manter-se firme quando todos desistem, mas é também viver com propósito. Saber que a cada escolha certa, o reino de Deus é exaltado. E um dia, quando o Senhor olhar para você e disser: "Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor", você vai entender que valeu a pena. Porque a fidelidade é o verdadeiro legado. E o exemplo do jovem fiel continua inspirando gerações, até hoje. Se esta palavra falou com você, compartilhe com outro jovem que precisa ouvir. Você não é pequeno demais para ser usado por Deus. Deixe o seu sim ecoar no céu. E continue firme. O mundo precisa do seu exemplo. No próximo episódio da série sobre 1 Timóteo, vamos falar sobre o combate da fé e entender como lutar espiritualmente sem perder o coração. Inscreva-se para não perder. Muito obrigado por assistir e até a próxima.